Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados reabriu em setembro último o debate sobre os bingos no Brasil ao aprovar projeto de lei autorizando o seu funcionamento. A matéria é polêmica pelo menos desde 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra editou o decreto-lei proibindo os jogos de azar em todo o país em nome da defesa da moral e dos bons costumes. Mas afinal, os bingos são uma inocente distração, principalmente para idosos, ou uma porta aberta para a corrupção e a lavagem de dinheiro? E os cassinos? Por que não podem voltar a funcionar? Nós temos esse assunto no programa de hoje, sob a ótica jurídica. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Algumas instâncias turísticas brasileiras, especialmente as mineiras, experimentaram nas décadas de 30 e 40 do século passado tempos de prosperidade sustentados pelos hotéis cassino, que recebiam hóspedes de todo o país e até atrações artísticas internacionais. Tudo mudou a partir de 1946, quando o presidente Eurico Dutra restaurou a vigência de artigo da Lei das Contravenções Penais que proibia os jogos de azar. Os cassinos, então, ficaram apenas na história. Mais recentemente, o que despertou debates no país foi o funcionamento dos bingos e dos caça-níqueis, com uma história aparentemente muito menos charmosa do que a das roletas e do carteado. O que dizem as leis brasileiras sobre jogos de azar em geral? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são a promotora de justiça Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo e o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Dorgal, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Um prazer voltar aqui. Como é que está o trabalho lá no Tribunal de Justiça? O senhor já não é mais um novato lá, já está há um bom tempo. É sempre puxado, mas é bom. É bom, né? Doutora Cássia, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora já está no Ministério Público há quanto tempo, doutora? Aproximadamente 15 anos. 15 anos, então já tem uma história bem delineada nesse trabalho. Esperamos que sim. Tá. O principal argumento dos operadores de bingo tem sido a capacidade que a atividade tem de criar empregos. Vejam o que diz o diretor administrativo da ABING, Associação Mineira de Bingos, Francisco Moreira Anastácio. Estatisticamente falando, naquela época foram estipados, me parece que 350 mil empregos diretos, né? Hoje, assim, tendo realmente legalização e podendo funcionar dentro das normas legais, a possibilidade, acredito que seja muito maior, que aumente isso indiretamente, né? Além desses 350 mil, isso pode aumentar muito. Doutor Dorgal, essa argumentação tem sido insistentemente utilizada pelos donos de bingo, pelos empresários, como apresentando os jogos como um grande criador de empregos. O senhor acha que essa é uma argumentação razoável, que realmente justifica uma discussão mais profunda sobre o tema? Olha, nós, considerando nós como membro do Poder Judiciário, nós temos que cumprir a legislação vigente, né? Então, enquanto estiver proibido, e havendo um processo pedindo fechamento, o Poder Judiciário vai atuar dessa forma. Agora, levando em tese uma nova lei, se vier uma nova lei, e esse empresário, né, que é o líder da classe, argumenta em 350 mil no Brasil, eu até acredito que isso possa ser verdade, porque um investimento num hotel, um investimento em qualquer empreendimento, que é um empreendimento pesado, eles precisam de pessoas, de técnicos, de elementos, até de formação de informática, de garçons. Eu acredito que possa gerar esse emprego, essa quantidade de emprego, e até bem remunerado. Agora tem que ver os outros aspectos que também pesam na questão. Na questão, porque o poder público tem que, vamos dizer, ver o que é bom para a sociedade, não é só bom para um segmento. Tá certo. Doutora Cássia, os bingos, os caça-níqueis, de uma maneira geral, têm, nos últimos anos, ocupado uma boa parte do tempo do Ministério Público na fiscalização disso, né? Essa argumentação da criação de empregos, a senhora acha que é um dado realmente relevante a ser considerado numa eventual legalização dos jogos? Na verdade, pelos os dados que nós já pudemos alcançar, porque tem o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas que todos os ministérios públicos integram.
E, em determinado momento, esse grupo fez um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho, e o que se pôde constatar é de que este número não é tão representativo assim no que tange ao emprego formal. O que se pôde constatar é que são vários os empregos informais e que essa remuneração não é tão considerável como se divulga. Mas os empregos não são formais, certamente em função da ilegalidade deles? Não, é exatamente a época, esse trabalho foi desenvolvido, exatamente a época em que os bingos ainda poderiam estar funcionando. Sim. E aí, então, como essa argumentação é sempre uma argumentação utilizada pelas pessoas que exploram essa atividade, foi feito, então, esse trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho, que fez este levantamento. Perfeito. Demonstrando que são várias as ações na Justiça Trabalhista, representações buscando os direitos trabalhistas que não foram assegurados à época em que estava sendo possível essa exploração. Perfeito, ou seja, esse argumento tem que ser relativizado. Exato, e mais ainda, se for para se buscar a exploração de determinadas atividades, com esta argumentação é muito arriscado, porque nós temos outros segmentos da criminalidade que também empregam usar isso, e que poderiam estar sendo utilizados dessa forma. O deputado Alencar da Silveira Júnior, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é um veterano defensor da legalização dos jogos de azar no Brasil. Vejam a opinião dele. Sou favorável à legalização do jogo no Brasil. Jogo de cassino, jogo do bicho, jogo de bingo, todos os jogos no Brasil, mas bem fiscalizado. E o que eu vejo hoje com a legalização do bingo, da maneira que está, nós estamos vendo, mais uma vez, o Congresso fazer coisa que vai dar a condição do proprietário, daquele empresário desonesto, continuar burlando a lei. Nós não vamos ter condição de uma fiscalização, nós não vamos ter um apanhado do jogador compulsivo a partir do momento que é feito um cadastro, mas não é obrigatório na entrada o nome dessas pessoas para a gente identificar os jogadores compulsivos. Então, se quer fazer a coisa certa, faça a coisa correta, faça ela com a fiscalização, aos moldes que nós temos nos Estados Unidos, onde nós temos cartelas grandes e realmente ela gera emprego e o idoso poderá ficar ali. Doutor Dorgal, o deputado defende abertamente a legalização, aponta os problemas da fiscalização e cita como exemplo os Estados Unidos. O senhor entende que dentro de um projeto que seja bem discutido, que cubra essas coisas, haveria possibilidade da legalização dos jogos de uma maneira geral no Brasil? Veja bem, a lei que proibiu em 46, né, os fundamentos, a argumentação na época de 46 pelo presidente Dutra, era preservar a moral, os bons costumes e a desagregação da família. Eu concordo plenamente que o Estado, o poder público, tenha que se debater sobre isso. Só que não é só o cassino, não é só o cassino, não entra na questão, não está sendo debatida a lei está debatendo o bingo e o caça-níqueis. Eu vejo que hoje, no passado de 60, 70 anos, nós não podemos atribuir só a essa atividade, essa parcela empresarial, a culpa pela desagregação da família. Naquela época, sim, não existia televisão, não existia celular, não existia internet. Hoje a internet, ela permite esse tipo de jogo, lamentavelmente, esse bingo, esse caça-níqueis. A televisão, você vê cenas eróticas que você via no cassino, dentro de casa. Então, alguns dos fundamentos daquela lei, hoje, já foram superados e com muito maior violência e muito maior grau de amplitude, porque atinge até os menores dentro de casa. Que na época você tinha que se dirigir ao cassino. Mas eu concordo com o deputado, se a lei não vier regulamentada, se por acaso vier a volta dos bingos e dos caça-níqueis e do jogo de azar, que também é meu modesto entender, qualquer esquina você joga jogo de azar, porque tem lotomania, loteria federal. Então esse argumento de jogo de azar também acho meio relativo, porque ele existe no Brasil. Ele existe. Só que é bancado pelo governo. Perfeito. A lei tem que ser muito regulamentada, como tem nos Estados Unidos, e via de controle de CPF. Quem pagou e quem ganhou, pelo CPF. Doutora Cássia, eu vou ouvir a senhora no retorno. Agora nós vamos a um rápido intervalo.